Deus vos abençoe. Gostaria de falar sobre o Espírito Santo em cada era. Tirado do livro A Era de Esmirna. A Escritura diz em João 6:37 e 44: Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Também a Escritura de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Efésios 1, versículo 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso, deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, senhor. É o noivo, o homem, que decide, escolhe uma certa mulher para ser sua esposa. João 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Essa escolha da noiva foi proposta em si mesmo. Então, observe isso. Efésios, capítulo 1, versículo 9, e em Romanos 9, versículo 11, diz que para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode ler isso de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era para tomar uma noiva de sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo. Sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Observem atentamente agora e veja isso. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, porque Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ou seja, na eternidade, ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, lá na eternidade, a noiva já estava em sua mente? Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito dos pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus, deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Você acredita mesmo que os pensamentos de Deus são eternos? É uma pergunta. Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. E sendo onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será, mas isso não é escriturístico. Ele, na realidade, é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos ele sempre os teve e sempre os terá.
e conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais, seus pensamentos são reais, eles não são simplesmente como um homem, com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas os seus pensamentos já são reais e eternos, são partes de Deus. Seus pensamentos, seus atributos são parte de Deus. É isto que a noiva é. Por isso diz, ora, é dito que ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali, com ele na sua mente, nos seus pensamentos, antes da fundação do mundo. Então isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disto. Esta noiva é tão eterna quanto ele é. Exatamente como Eva era um pedaço de Adão, uma expressão de Adão, assim a noiva é uma expressão, uma parte de Cristo. Ela é a revelação de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.